Quando você tá num grupo e aquele grupo tá te julgando, então talvez já seja um momento de você pensar: realmente devo ficar nesse grupo? A mulher com barriguinha, com pancinha, ela tá fora da jogada. Ela é criticada, ela é desleixada, ela é preguiçosa, ela é horrível, ela é feia. Uma relação ali de amor, de afeto, buraquinhos que não são preenchidos de uma infância, adolescência, a gente vai crescendo e vai buscando uma maneira de preencher essa falta de afeto. E aí, o medo de estar sozinho pode te gerar uma insegurança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos assistindo, mas seja bem-vindo ao Pode Ser Raso em mais um episódio. Ou bem-vinda. Ou bem-vindo. Ou bem-vinde. Bem-vinde. Obrigado, Ou bem-vinde. Rafael. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais profundo. A gente vai tentar não trazer tanto para o subterrâneo e para o pré-sal, porque o assunto é um pouco mais sério. Hoje nós vamos falar sobre culto ao corpo, sobre como isso influencia no nosso dia a dia enquanto pessoa, o quanto isso influencia na nossa saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho sobre culto ao corpo, sobre desejos, sobre imagens, sobre saúde mental. E aí nós vamos dar grito, vamos chorar. Hoje vai ter de um tudo aqui, viu, menina? Tá bem, amiga? Será? É exato. Eu tô me brocochosinho. 3 gotinhas de tarde, 3 gotinhas de noite, 3 gotinhas de manhã. Tomei de cada. Começou com Achei meio batida ela, né? Começou um tom bem mais umas 3/8 abaixo do que você geralmente eu fala. Hoje vou guardar energia. Hoje eu vou dar uma segurada na energia. Vamos começar que eu tô pronta, ó. Eu trouxe Então vamos começar com você. Por onde você quer começar hoje? Hoje vai ser um bate-papo um pouco mais livre. Nós temos uma pauta para percorrer, mas nós vamos tentar deixar o assunto um pouco mais tranquilo, entre todas as aspas, porque a gente nunca é tranquilo, né? A gente sempre trabalha com muito grito, muita loucura. Então conta pra gente o que você quer falar hoje, Maurício, sobre o que você quer começar. Talvez você consiga iniciar pra gente. Vamos conceituar as coisas. A gente vai falar de culto ao corpo, né? Não tem como falar de culto ao corpo sem falar do padrão de beleza. Então a gente vai acabar tocando porque cultuamos o corpo porque a gente segue um padrão de beleza. Mas vamos começar com a palavra culto. O que é culto? Culto é uma coisa religiosa, né? Fala em culto, você pensa o quê? Naquela irmã de saia jeans até o tornozelo, né? De botão até embaixo, indo pra cultuar, indo pro culto. E é verdade. Culto ao corpo é você cultuar. É uma coisa que você faz muito, que você vai lá pra malhar porque você está cultuando o seu corpo. Qual o preço que se paga disso? É tanta coisa. Eu não sei por onde começar, porque é tanta coisa para falar do culto ao corpo e do padrão de beleza. Quem que criou esse padrão? De onde veio esse padrão? Não é nada novo. O padrão de beleza é uma coisa bem antiga. Vem da Grécia Antiga, aquelas estátuas lindas, aqueles corpos musculosos, simétricos, né? Que o ombro é lindo. Igual do Ismael. Peito, igual do Ismael. E do Alan. A gente faz um flex aí, quem tem o corpo bonito. E não é uma coisa nova, não é uma novidade, nada que veio inventado agora. Vem lá dos deuses antigos da Grécia Antiga. E, enfim. E a gente vem seguindo até hoje, né? Quem é que dita quem é o padrão da beleza? Vem de lá de cima. Então, assim, é sempre o que está acima de nós. Naquela época do passado eram os deuses, né? Do Olimpo. Hoje a gente sempre sabe que não tem mais que a chacota. A gente vê quem? A Kardashian, a atriz de Hollywood, a atriz da televisão do Globo, sei lá o quê. Então a gente sempre quer. Então, o que você está me dizendo é que o padrão de beleza sempre serve a alguém acima dos demais e por isso a gente vem cultuando isso há algum tempo. Alan, você concorda? Olha, eu acho que eu até iria um pouco antes, né, para entender como a nossa cabeça funciona em relação a isso. Eu acho que pela pirâmide de Maslow, considerando as nossas necessidades humanas, depois de comer, enfim, ter as necessidades só um básicas. Segundo, eu vou te interromper porque você falou de uma pirâmide, que eu não sei nem o nome que você falou aí, tá, Melina? Pirâmide de Maslow. Você está explicando o que é a pirâmide, só pra gente poder ser didático. A base da pirâmide são as necessidades básicas, como comer, beber água. A próxima fase da pirâmide é segurança. Depois vem a parte social, que é amigos, família. Só que a parte da segurança pode ser misturada um pouco na parte social, né, que vem logo depois. Porque o medo de estar sozinho pode te gerar uma insegurança, de que te coloca como você não está seguro,
né? Então, os seus relacionamentos sociais com amigos e família estão direcionados, diretamente relacionados ao seu também medo de ficar sozinho. E eu acho que a parte do corpo, aí conectando com o que o Maurício falou, a parte do corpo está exatamente conectada com ser notado, né? Porque existem várias histórias que a gente recebe, tanto de redes sociais, ou desde quando a gente é criança, de como você deve se encaixar em um padrão para ser notado. Então é essa conexão que eu gostaria de fazer. O nosso desejo de ser notado é grande e faz parte da natureza humana, né? Não é uma coisa que você precisa se sentir mal por querer ser notado, não. Nós somos animais e nós temos essas necessidades. Nós somos conectados com os primatas. Principalmente os primatas a bicha, são né? seres sociais. A bicha quer ser notada, né? A bicha quer participar, a bicha quer ser vista. Eu não posso ir num lugar que senta quietinho, que eu já chego e dou assim, ó, já me amostrando. Eu acho que para além disso, de ser visto, existe uma questão muito grande sobre pertencer, né? Nós temos uma necessidade muito grande de pertencimento e de caber nos lugares, porque isso vem de um lugar muito básico, inicial, lá do início da nossa vida, que é do amor, né? E quando a gente recebe afeto, quando a gente recebe demanda de amor, a gente tem os nossos buraquinhos preenchidos. E muitas vezes, a maioria das pessoas, principalmente os LGBT, QIAP+, a gente tem um leque de amor em algum momento, ou até uma percepção de uma falta de amor, que faz com que a gente coloque isso em outras questões. E a gente busca a validação do outro, até da família, dos amigos, da sociedade em volta da gente. A gente precisa ser validado de alguma maneira. É até por isso que muitas vezes, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que trabalhar o dobro para receber o mínimo de atenção, ou então se esforçar o dobro, o triplo do outro para que a gente possa receber o básico que todo mundo recebe. E às vezes isso nem é realístico para todo mundo, mas às vezes isso está tão intrínseco em nós que gera uma falta de pertencimento. E aí, como o corpo é algo que a gente consegue, talvez, numa ideologia, trabalhar nele para que ele possa chegar perto de um pertencimento em todas as aspas, eu acho que é meio por aí, sabe? Uma relação ali de amor, de afeto, buraquinhos que não são preenchidos de uma infância, adolescência, a gente vai crescendo e vai buscando uma maneira de preencher essa falta de afeto. E aí a gente encontra, nesse ter o corpo perfeito para encontrar um parceiro, uma parceira, para te admirar, para te olhar e te desejar, e ali você acha que você vai preencher todos os seus buraquinhos. Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você acha, Rafael? Eu acho que é quase que um círculo, talvez até mesmo um pouco viciante, porque casando um pouco do que o Maurício falou, o Alan falou e você disse, esse pertencimento que muitas vezes a gente quer, a gente deseja, e é super normal desejar e querer esse pertencimento, ele acaba caindo nessa coisa de eu quero pertencer a um grupo, mas esse grupo tem uma linha, então eu quero me colocar naquela linha, naquele lugar, naquele padrão que aquele grupo tem, porque eu quero me pertencer, eu quero ser pertencente. A régua, né? Me sentir pertencente. Exato, a régua. E eu acho que, pelo menos da minha parte, esse episódio, pra mim, quando vocês falarem, a gente ficou pensando, discutindo, a minha palavra de ordem, vamos dizer assim, para esse episódio, vai ser em todos os momentos de terapia, porque eu acho que o culto ao corpo, ele vai caminhar em vários pontos que a gente vai discutir aqui, que a gente vai brincar, a gente vai falar raso, a gente vai falar profundo, enfim. Mas para mim, todos eles levam no ponto da terapia, porque para você aprender a lidar com esse culto ao seu corpo de uma forma saudável, em algum momento você vai precisar de uma ajuda de alguém para te guiar, para te auxiliar, porque é muito difícil nos nossos dias, por tudo isso que o Alan falou dessa pirâmide aí que eu nem conhecia, por tudo que o Maurício falou também, a muito gente uma estuda coisa essa pirâmide no ensino fundamental, Rafael. Só se for no Rio, né? Que a escola é boa. Faz bastante tempo, né? Gente, Faz bastante tempo. Assim, foi assim, há muitos Os anos internautas atrás. podem lembrar. Os mais novinhos. Quando o Alan fala internautas, eu quero acabar com esse podcast. Pô, eu chamo de Ouvintes, podcasters. a nossa A gente posta no YouTube também, então eu vou chamar de internauta. Pelo amor de Deus, fala subscribers, fala inscritos. A tia Gente, da pelo amor de internet. Deus.
Ok, tá bom. Mas aí a Desculpa, gente tem dois Rafael. Vai. padrão aqui maravilhosos, gostosos. Aqui, não, desculpa, né? Tô falando dois padrão aos meus olhos, né, gente? Assim, né? Mas todo mundo pode ser padrão também, ou não. Enfim, a gente tem um aqui de regata, exibindo o corpo. Que a gente quer também é trazer esse povo que vai vir ver, porque tem gente mostrando o corpo. E aí, Ismael, é de boa o culto ao corpo pra você? Como que você cultua seu corpo? E peraí, que eu vou voltar a pergunta um pouquinho para o que vocês falaram de pertencimento, porque eu achei super interessante. Eu não tinha pensado dessa maneira quando eu estava pensando sobre o tópico. E eu acho interessante que esse pertencimento que a gente fica em busca é um pertencimento que nunca acaba. Porque você vai atrás do que você acha que a sociedade vai gostar. E aí você descobre que você, na verdade, quer que um grupo da sociedade. Por exemplo, eu sempre fui muito magro, mas era um magro que me incomodava muito, porque eu achava que eu era muito magro. Então eu ia pra praia, por exemplo, eu não tirava a camiseta. Eu falava que eu tinha alergia ao sol para as pessoas não me verem sem camiseta. Eu era magro, o que muitas pessoas poderiam falar que era que eu me encaixava naquele padrão. Para mim eu não me encaixava. Depois fui crescendo, quis ganhar músculos, ficar forte. E aí para pertencer ainda mais, para me sentir bonito e me sentir notado, etc. E aí depois eu percebi que não, eu queria ser notado por um grupinho ainda menor, e depois por um grupinho dentro daquele grupinho, e por aí foi. É um pertencimento que é uma busca pelo pertencimento que nunca acaba. Sobre como eu cultuo o meu corpo, gente, eu vou atrás. Agora eu tô muito mais tranquilo do que eu era antigamente, mas teve uma época que eu assim era doido, é, indo atrás sim do corpo que eu achava que era dos sonhos, porque eu não conseguia me ver num corpo diferente. Me E vi qual é o corpo dos sonhos, Ismael? forte, eu sou alto, então eu sempre tive muito problema com as minhas proporções. Eu acho que se eu não tiver músculos, eu vou ficar muito fino. Então, quando eu olho minhas fotos, eu acho que eu estou muito fino. Então, minha busca é sim ficar mais forte. Já fiz coisas que meio que me arrependo em indo atrás disso. Ismael, posso te perguntar uma coisa, já que você entrou nesse Manter... assunto rapidinho? Você começou uma coisa que vai levar a gente para uma outra aba. É, em busca do corpo perfeito, vale tudo, Ismael? Não, não vale tudo. Eu acho que não vale tudo. Eu acho que você se machucar por isso, entrar em procedimentos que podem colocar a sua vida em risco, não vale a pena. Eu, por exemplo, tomei bomba quando eu tinha 18 anos. Me arrependo disso porque até hoje eu tenho consequências disso, alguns efeitos colaterais. Mas, por outro lado, eu fiquei muito mais feliz depois que eu tomei e eu passei a me ver do jeito que eu gostaria de ser visto. Então, é uma faca de dois gumes, sabe? Então É, o resultado momentâneo da bomba ali te deu uma satisfação, ou seja, sua saúde mental teoricamente deu uma melhorada naquele momento. Sim, sim. Eu passei a pertencer ao grupo que eu queria pertencer. e eu acho. Perdão, irmão. Pode falar, pode falar. Então, eu acho que isso também é um pouco, vamos dizer assim, injusto em relação quais são os caminhos que te levam ao ideal do corpo perfeito. Que eu acho que isso é tratado como se fosse um mercado e um status. O corpo perfeito é um status. Tá? Então, existem vários caminhos para você chegar no corpo perfeito. O que é vendido para você precisa realmente se cuidar, se alimentar bem, ou precisa tomar L-carnitina, whey protein caro. Então, esse é o que é vendido e que muita gente não tem acesso. Vamos dizer assim, proteína. Né? Muita gente não pode ficar comprando whey protein para poder ir. Aí o que acontece? Tudo que tem um caminho mais rápido para você chegar num corpo que seria o ideal, vamos dizer assim, anabolizante, é demonizado porque é o que pessoas que não têm dinheiro para poder comprar um whey protein ou de repente fazer outros procedimentos que são mais caros e elitizados, usam um anabolizante que é muito mais barato, chegam lá, mas não, desse jeito você não pode, mesmo sabendo que faz mal à saúde. Assim como existem procedimentos que fazem mal à saúde,
mas as pessoas, como é elitizado e é caro, né, as pessoas não criticam tanto. Hoje em dia, por exemplo, as próprias injeções que eu também já experimentei, o Ozempic, não existe, por exemplo, suficiente pesquisa ou tempo de pesquisa para dizer se isso vai fazer um mal a você a longo prazo ou não. Hoje em dia não existe isso. Mas por não ser acessível, é muito mais aceitável você tomar essas injeções para poder, de repente, perder gordura e emagrecer, do que, de repente, outros caminhos que são mais baratos, mas que as pessoas que não, você não pode fazer isso porque faz mal à saúde ou faz... Porque o ideal é você ter o status de você ter esse corpo, você tem o status. E como você chega lá também é status. Eu quero puxar um Mas- gancho de uma palavra que você utilizou. Desculpa, Rafael, já vou passar a bola para você, tá? Você falou sobre demonizar alguns procedimentos. É bom a gente lembrar também que existem alguns procedimentos, ainda mais com anabolizantes, que são extremamente prejudiciais à saúde. E a gente não pode achar que é só porque as pessoas não têm condições de acesso a outros meios, né? Outros atalhos, que a gente pode dizer que o anabolizante é o mais fácil, as pessoas usam de maneira indiscriminada. Alguns deles podem ser feitos através de acompanhamento médico, mas alguns deles são proibidos. Então a gente precisa lembrar disso, tá? Eu só lembrei disso porque você usou a palavra demonizar, e é importante a gente lembrar da questão da saúde também, tá? Rafa, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não Não, sem defendo problema. esse uso indiscriminado, tá, gente? Não foi meu Ah, ponto. não, Tá? imagina, Continua. não era isso não. É só porque você puxou o gancho da demonização, eu quis só fazer um adendo para te complementar mesmo, tá? É bom. Sim. E pra quem não sabe, a Leandra é farmacêutica formada no Brasil, então ela sabe o que ela tá falando. Mas o que eu queria dizer, eu achei muito legal o que o Ismael e o Alan falaram, mas me chamou muita atenção uma coisa. Vocês falaram, ambos falaram, o corpo perfeito. Mas, gente, o que é o corpo perfeito? Porque, assim, a gente tá aqui discutindo isso, né? A gente tá aqui comentando o padrão, o corpo padrão, enfim, tal. O Maurício até deu uma introdução legal, mas a gente volta, essa pergunta é muito interessante. Porque o que é o corpo perfeito? O Ismael até falou um pouco de, o corpo perfeito, porque eu sou assim assado. Então, deu a entender que para ele, o corpo perfeito dele tem uns pontos a ser seguido, tranquilo. Mas, gente, o que é esse corpo perfeito? E esse corpo perfeito que a gente tanto tenta encontrar por querer pertencer, por saber que a gente, né, é o que está sendo dito pra gente que é o ideal, esse corpo perfeito, às vezes, ele é inatingível por N motivos. Não é só por questões de dinheiro, não é só por questões de acesso, é porque às vezes é uma coisa inatingível. Até aquele desenho, uma coisa assim, é esse corpo. Aí quando as pessoas estão chegando lá, igual o Ismael falou, vira outro. Não, agora é esse aqui. Então vamos todo mundo fazer aquilo ali. Eu acho que isso é uma pergunta que faz. É um ponto de partida para todo mundo, né? E a gente discutiu, né, dos nossos inscritos, para os nossos internautas, a gente discutiu antes de fazer o grupo quem seria a nossa audiência e tal, e a gente comenta isso sempre no podcast, no grupo e tal. Mas para mim, eu leio as coisas e eu interpreto e vivo, né, as coisas a partir de um grupo que eu faço parte. E eu faço parte majoritariamente de um grupo homossexual. Óbvio, né? O mundo basicamente muitas pessoas querem a heterossexualidade está aí firme e forte, mas hoje o grupo que eu mais pertenço, converso, estou ali junto, são as bichas, são as gays. Então eu posso falar das experiências que eu vejo no meio da gente. E aqui no meio da gente, essa busca por um corpo perfeito é surreal. É de às vezes você olhar e falar assim, cara, é melhor eu desistir, porque eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir, não vai ser minha praia e tal. Por N fatores. Às vezes não é nem por não ter acesso, né? Como o Alan falou. Às vezes é porque, por exemplo, tem aí as injeções hoje em dia, você vai no médico, você consegue uma receita. Mas às vezes você fala, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outra forma. Tem que malhar então. Não, morro de preguiça de malhar. E aí você vai pensando assim. E aí você vai pensando assim, cara, e o corpo perfeito? Como que eu vou Ou às chegar lá? vezes, O Rafael, o corpo perfeito não existe. O perfeito que a gente vê, porque hoje com o Instagram, né, a gente vê aquela pele que não tem um poro marcando, aquele corpo belíssimo. Talvez
não talvez, muito certamente, aquilo que a gente vê na internet não existe na vida real. Então, assim, o que é o corpo perfeito? O corpo perfeito, eu estava lendo algumas matérias e começou sobre o assunto simetria, né? O corpo perfeito ele tem muito com simetria, ele tem que ser simétrico. As estátuas dos deuses gregos que eram musculosos eram simétricos, né? O ombro é grande, o peito é grande, o quadrado do peito é grande, o tanquinho, lá. Os europeus começaram a copiar isso da mesma forma, e sempre quem detinha o corpo perfeito ou a perfeição da beleza, não só do corpo, mas da beleza em geral, eram sempre os ricos. Eram dos deuses gregos, os reis e rainhas, e daí dos deuses dos reis e rainhas era para os artistas de televisão, de filme, de Hollywood, então assim. E a gente aqui embaixo, sempre olhando lá em cima e almejando chegar até lá. E por que a gente nunca chega? Porque talvez esses corpos perfeitos nunca nem existam de verdade. Aquilo é tudo uma ilusão que a gente vê. A gente acha que o corpo perfeito vai nos trazer aquela felicidade. Vai, como o Ismael queria muito ter um corpo diferente, um corpo musculoso, que ia trazer aquilo, ia aliviar algumas coisas que faltavam para ele. E talvez quando ele chegou lá naquele corpo perfeito, ele percebeu que normal, tô me sentindo melhor, mas continuo a mesma pessoa. Nunca cheguei. Aqui o corpo perfeito aqui. O corpo esse corpinho o nosso perfeito. mascote, Olha o corpo mais linda. Mas Mascote desse grupo. eu fico muito pensando, como enfermeiro, eu penso muito na parte da saúde, na saúde mental e na saúde física. Então, assim, a busca incessante pelo corpo perfeito, ela é incessante, porque vamos ser honestos aqui, essa busca pelo corpo perfeito afeta muito mais mulheres do que homens. Porque o homem de barriguinha, o homem hétero, tá? Eu vou falar mais do hétero porque é um pouco mais comum. O homem hétero de barriguinha é, bonitinho, aquela barriguinha de chope. O homem hétero com aquela estriazinha é, a mulher com barriguinha, com pancinha, ela tá fora da jogada. Ela é criticada, ela é desleixada, ela é preguiçosa, ela é horrível, ela é feia, entendeu? E aí isso afeta inclusive no mercado de trabalho. As mulheres que são mais gordinhas têm menos chance de ser contratadas porque se pressupõe que elas não sejam competentes porque se nem do corpo ela cuida, quem dirá do trabalho. Isso não é verdade. Isso afeta muito mais mulheres do que homens. A gente vê aí já entra, aí o machismo já vem por trás. É muita camada, gente, é muita camada. Eu acho que hoje, no meio entre homossexuais masculinos, reflete exatamente o machismo que existe com as mulheres. Né? Essa pressão do corpo que as mulheres têm, os homossexuais masculinos têm também. Né? É um machismo homofóbico aqui dentro do meio dos homossexuais, que você realmente precisa manter um padrão para poder ser notado. E, na verdade, o corpo perfeito é o seu corpo. Né? Essa é a verdade. Mas existe uma grande desconexão do como a gente se enxerga no nosso corpo, o que a gente acha do nosso corpo e o que a gente recebe de informação que você deveria ter de corpo. Né? E como você percebe o corpo do outro também. Então, é muito difícil. Então, isso que está conectado com o fato de querer pertencer, que é algo natural que vem dito que somos humanos. A gente quer ter amigo, a gente quer ser notado, a gente quer estar dentro de um meio. Né? Principalmente... É verdadeiro. Desculpa, pode terminar. Não, perdão, desculpa que eu estou falando muito hoje. O corpo perfeito é um corpo saudável? Então, depende. Peraí, ou Deveria. tem que ser? Ai, gostei, vamos lá. Não, eu estou perguntando. Depende. O corpo perfeito Olha a pressão é um corpo agora. saudável? Depende de que corpo perfeito estamos falando. Você tá falando só do desenho da imagem ou você tá Eu falando tô do corpo daquele perfeito corpo pra maravilhoso. saúde? Sabe aquele corpo? Eu tô falando daquela. Eu vou desenhar agora. Vocês vão fazer. Gays homossexuais que estão vendo esse vídeo agora, desenha comigo, imaginação. Aquela gay circuiteira que só vai com aquela blusinha que só tampa o mamilo do peito na boate. Tem aquele peitão quadrado enorme. Aquela Já barriguinha respondeu de essa tanque. pergunta, né? O ombro gigante. Estereótipo total. Aquela perna, que o músculo aqui da perna, o vasto lateral da coxa é saltado, assim, aquela gay que é toda trabalhada. Ok, eu entendi corpo o que você tá falando. perfeito. Depende, como eu É um disse. corpo saudável? Depende. Não tem como saber. Tem pessoas, por exemplo, nós temos um amigo de dentro do nosso grupo que ele é 100% orgânico com alimentação,
não faz uso de anabolizante, ele faz tudo bem certinho, corretinho, vai pra academia todo dia, ele tem um corpo, parece esculpido, e é saudável. Como eu também conheço outras queridas que têm o corpo exatamente mais ou menos da mesma maneira, um pouquinho uma rali diferente, que a gente vê que tem uma diferença na musculatura e tal, parece um balãozinho, mas tá bonita, que daí tá fazendo uso de drogas lícitas, tá? Estou falando de drogas lícitas, que aí não é tão saudável pro organismo, tá? Então depende. Sim, Depende mesmo. E aí, desculpa te cortar, Leandro, mas e aí a gente leva para um outro. Ai, meu Deus, um outro patamar também, porque a gente vai ver pessoas que não vão estar com o corpo do que a sociedade diz bonito, mas são saudáveis. Se você for levar elas para o médico, elas vão fazer os exames e elas vão estar saudáveis. E eu não estou aqui fazendo nenhuma romantização da obesidade, tá? Ah, tá. Estou falando de pessoas... nós vamos chegar lá, amor. Mas nós vamos chegar lá, viu, minha linda? Vamos chegar lá sim, com certeza. Mas eu estou dizendo aqui de pessoas que não estou falando de pessoas obesas. Estou falando de pessoas que não são musculosas. E aí você vai levar elas ao médico e elas vão fazer um exame, vai estar tudo lindo, tudo bonito. E aí, tá saudável ou não tá? Tá, não tá? E o que é, então, ser saudável ou não? Mas eu lembrei de uma coisa que eu falei pra vocês, que a gente ia guardar e um dia a gente ia destrinchar isso. Porque o Maurício falou uma coisa aqui que casa com essa coisa que eu lembrei. Lá no primeiro episódio, quem escutou a gente ouviu que o Ismael falou em algum momento assim, mas aí a pessoa tá em casa e fala assim, é porque fulano tem dinheiro e tá lá em casa só comendo chips e tal. O fulano tem dinheiro. Ai, desculpa, Santa Célia. Amiga, não, faz todo sentido. Faz todo sentido, pode ir. É esse o objetivo desse negócio, é esse o objetivo dessa bagaça. O fulano tem dinheiro é exatamente o que o Maurício disse. Gente, uma coisa é você criticar assim, fulano tem dinheiro, por isso que é lindo, gostoso, maravilhoso, e eu tô aqui fazendo nada, e aí realmente eu não vou ter corpo nenhum, óbvio. Nesse ponto eu tô com o Ismael. Não adianta criticar e ficar no sofá comendo chips. Agora, o fulano tem dinheiro. Gente, vocês fazem ideia do que é você acordar e ter alguém que vai poder fazer a sua comida do jeito correto que tem que fazer? Você faz ideia de que você acordar com a preguiça e aí tem um personal batendo na porta da sua casa falando, vamos lá? E não é vamos lá na academia New York Sport Club, lá onde eu pago, não. Vamos lá na sua academia privada. Só que descer você o andar tem os de baixo. melhores aparelhos, que eu vou ter todo o tempo só pra você. Tem que dividir com que ninguém o vai te aparelho. atrapalhar, você não tem que dividir com ninguém. Você pode fazer o selfie que você quiser. Vamos lá fazer hoje aquela aula de dança com aquele professor que só faz aula pra Amor, vem Ivete Sangalo fazer axé pra você, esse dinheiro. Você vai dizer que o dinheiro não vai te ajudar a chegar nesse corpo perfeito que a gente tá falando? Você não vai poder pagar os melhores médicos que vão... E não tô falando nada disso, não tô falando nada de injeção, nada. Médicos que vão te ajudar a fazer, aqui, essa aqui, vamos lá e tal. Você vai me dizer que o dinheiro não vai te ajudar, enquanto uma pessoa que está tentando ter um corpo normal, trabalha 9 às 18, ganha até bem. Aí vai lá na Smart Fit, tá lotado, 8 horas da noite, tem que dividir com todo mundo. Não pode pagar um personal, que é quase R$1.000 por mês. E aí? O dinheiro conta ou não conta pra você ajudar? Eu vou te catar agora nisso, Rafael. Eu não sei o que Abaixa, significa Rafael. isso. Abaixa, O Alan falou. O Alan falou no outro programa e eu fiquei boiando. Eu não como quero eu já ser disse no outro atingida. episódio, sou um pouco ignorante. Não sei o que significa esse negócio que você falou, Leandra. Qual? Je suis désolé? Muito. Desculpa em francês. O Alan falou isso no primeiro. Ele falou na semana passada. Desculpa em francês. Mas eu vou abaixar. Vai, Ismael, joga. Gente, eu vou falar uma coisa. A gente eu me incluo na rodada, a gente fica arrumando desculpa pra justificar coisas que a gente não consegue fazer. Pra você ter o corpo perfeito, e quando eu digo perfeito aqui é um corpo musculoso, sarado, etc. É o que você tá imaginando que a mídia mostra. Você precisa de frango e arroz. E vegetais. Isso, uma boa categoria da população consegue pagar. Eu isso. concordo. Arroz, feijão, frango e para uma academia. Só que eu já vejo um pouquinho diferente a parte da alimentação, por exemplo. Porque às vezes é questão de tempo, não é nem questão do dinheiro. É questão de você cozinhar, chegar em casa do trabalho, aí tem que cozinhar e comprar e
e sabe, aí leva a marmitinha pro trabalho, às vezes seu trabalho não tem um refeitório para você comer sua marmitinha, você tem que ir no restaurante, para os lugares que dão VR, claro. Então, eu relaciono muito mais isso com o tempo, mas principalmente eu vou manter aqui a força de vontade, porque dá para fazer, só que é muito mais difícil quando você tem menos condições. Isso eu entendo. Mas eu tento não justificar a minha falta de disciplina em valores. Mas, gente, eu não quero falar muito, mas eu quero voltar aqui um pouquinho, porque eu perdi o gancho, mas eu vou voltar um pouquinho. O Alan falou, aliás, todos falaram uma coisa que é muito verdade, que no mundo gay, a busca do corpo perfeito é muito maior, mas eu vou dar aqui um contrapontozinho. Eu sofri muito bullying quando era poquezinha, magrinha, sei lá o quê. Eu sofria muito bullying, era zoado na rua por pessoas que eu não conhecia. Já jogaram uma pedra na minha cabeça, um grupo assim de marmanjo, que eu não entendi, eu não entendo até hoje aquilo, sabe, me marcou muito porque eu estava sendo atacado por pessoas que eu não conhecia sem ter aberto a boca. Quando eu fiquei mais forte, quando eu comecei a ganhar músculos, eu passei, aliás, não passei, eu deixei de sofrer bullying. Isso no geral. Eu não me lembro de ter sofrido bullying depois que ganhei músculos, fiquei mais forte. Talvez medo a pessoa tinha de arrumar uma briga. Acho que não, porque um grupinho consegue me bater. Então, isso também me trouxe um alívio de um outro lado, que foi o medo de sofrer preconceito, o medo de sofrer bullying. Então, dá para ver que isso está na sociedade inteira, nos héteros e nos LGBTs. Era só um contraponto que eu queria trazer aqui, algo que eu pensei. Eu acho que esse exemplo que você deu, Ismael, assim, em relação a tudo que acontece na nossa infância, a nossa cabeça é igual um computadorzinho. É como se você instalasse um vírus quando você tem um trauma de infância. Acho que quem já foi muito gordo, como eu já fui muito gordo, você com a sua experiência de ser muito magro. Então, qualquer tipo de bullying que você recebe quando criança, e se aquilo te faz mal daquele momento da tua vida, aquilo simplesmente vai instalar. Se você pode sim conseguir, de repente, trabalhar isso com terapia com o decorrer dos anos, pode, mas não necessariamente você pode eliminar isso. Ou você simplesmente pode aprender a lidar e vai estar ali pro resto da sua vida, sabe? Então, eu acho que o que comigo, pessoalmente, a minha relação com o corpo, minha experiência que eu tive em 6 anos da minha vida, meio que me marcaram da forma como eu vejo com o meu corpo o resto da minha vida. E hoje eu tento lidar, ok, beleza. Com o tempo eu fui começando a ir para academia, tentando mudar minha alimentação. Hoje eu vou para academia, mas para manter meu corpo funcional. Mas era ir para academia, dar um pump antes de ir para uma festa. O carnaval tá chegando, aí malha 3 meses antes só para poder ter, aí depois relaxa de novo. Então, perdi um pouco do que você está falando. Beleza, você falou da... Ajuda ele. Me Ajuda aí, ele. por favor. Eu perdi E a eu também meada. esqueci, eu falei um monte. Gente, Ginkgo biloba. Estamos aqui num assunto só. Perdi. O assunto é um só, já se perdeu no único assunto que ela tinha. Eu posso puxar um gancho, enquanto você lembra, posso puxar um gancho entre o Rafael e o Puxa aí. Ismael? Eu vou pegar o Ismael e o Rafael, eu vou fazer uma fusão. De fato, a gente não pode usar a nossa falta de força de vontade como muleta. Mas também é um outro fato de que o dinheiro traz condições favoráveis. A corrida é a mesma. O ponto de partida não é igual para todo mundo. Então, assim, por mais que você pense que você vai... não, mas eu e ele, os dois são magrinhos, ó. Eu comecei a malhar no mesmo dia que ele começou a malhar. Mas se a pessoa... Porque o Ismael tem um corte de sociedade que é a realidade dele. E não tá errado isso. É a realidade que o Ismael vive, que o Ismael conhece. Não tem nada de errado. Eu, bichinha com a cocó do interior, posso te falar, Ismael, que é complicado para quem é da roça, por exemplo, chegar em casa ou levar na roça uma marmitinha com um peitinho de frango e 3 batatinhas doce. Você não consegue, velho. Tem que comer muito. Você não aguenta, você desmaia cortando cana. Você desmaia cortando algodão. Você não consegue ficar no sol quente. Então, assim, esse recorte funciona muito, talvez, para o emprego da cidade. Você vai no escritório. Mesmo assim, se tiver que pegar 3 conduções em São Paulo para ficar 3 horas no trânsito, você não vai levantar às 2 da manhã para conseguir preparar uma marmitinha sua para o seu trabalho. Dá.
Mas aquele tempinho que você tem, você vai querer dormir, porque você tá desgraçado de noite, você vai querer tentar conquistar uma faculdade, pra você tentar um emprego melhor. Então, assim, vamos usar tudo isso agora ao meu favor e pegar de muleta e não vou malhar, não vou fazer nada e vou aqui só reclamar comendo um potão de sorvete, dizendo que a vida é injusta comigo. Também não vai ajudar. Então, assim, é uma balança muito leve, que com a graminha faz você pesar para um lado ou para o outro. Então, assim, não é fácil, né? Porque se fosse fácil ter um corpo musculoso, definido, todo mundo tinha. Perder peso deve ser uma coisa muito difícil. Eu nunca fui gordo, eu sempre fui um corpo comum, nunca fui nem gordo, nem magro demais, nem sarado, nem nada. Eu sempre fui um corpinho de colchonete amarrado ao meio. Então, assim, eu não sei como é que é a dificuldade para emagrecer, para quem é obeso. Ou talvez para engordar, quem queira engordar. Mas, sim, são realidades diferentes e é complicado, uma coisa bem complexa. Vou discordar de você. Vou discordar de você. Acho injusto a comparação com o Ismael, por exemplo, e tentar fazer uma comparação de desenhos e recortes, porque a gente não tem como viver o outro. A gente vive o que a gente vive, ponto final. Eu entendo a discussão e é importante a gente falar sobre isso, mas eu vou te dar um exemplo. Eu não preciso te contar o meu exemplo, porque você me conhece há 30 anos. Então você sabe da minha história. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive condição financeira desde novo. Eu nunca precisei passar por tudo isso que você desenhou. E eu fui 25 anos da minha vida obeso, né? Eu tive todos os recursos que o meu pai e minha mãe puderam me dar, as ajudas, eu tive todo o acesso a médico, a nutricionista, a personal trainer, a alimentação de primeira, eu tinha funcionário em casa, eu tinha tudo. E eu passei 25 anos da minha vida obeso. Eu vim emagrecer e cuidar da minha saúde e, para além disso, para tapar os meus buraquinhos para pertencer, aos 25 anos de idade. E aí o meu contraponto é justamente esse. É por isso que eu discordo de você, que é muito difícil a gente fazer uma comparação quando a gente fala deste assunto, porque o recorte ele é único e a vivência ela é única. Não tem como a gente fazer uma comparação de vivência do outro sem estar na pele do outro. Foi o que eu disse. Não é fácil para uma pessoa e é difícil para outra. O que é difícil para um é fácil para o outro. Eu entendo a discussão, mas não tem como a gente... A balança, ela é injusta. E a vida não te deve nada, mas ela é injusta e vai ser para sempre, amor. Vai ser para sempre. Existe sim, eu acho que existe sim, e daí falando da minha vivência, que em algum momento tem que ter um clique para a saúde. E aí eu vou falar só da saúde agora, um pouquinho de lado essa questão do culto ao corpo, de encontrar um padrão e tudo mais. Precisa ter um clique, eu acho, em algum momento para todos nós, para cuidar da saúde. Por exemplo, Maurício, você ano passado se dedicou horrores para a sua saúde. Você começou a treinar, ia para academia todos os dias. O quanto melhorou o seu sono, o quanto melhorou a sua rotina, o quanto melhorou a sua vida sexual, o quanto melhorou o seu desempenho no trabalho. Tô falando pelo meu amigo porque a gente conversa direto e eu sei o quanto a saúde dele melhorou. Eu vou jogar a bola de volta para vocês, só porque o Maurício me conhece há muitos anos. Ele sabe de todo esse percurso. Eu tô só dizendo isso para falar sobre a saúde mesmo. Eu acho que, para além da pessoa ter dinheiro ou não, para além da pessoa ter acesso ou não, e até ter atalhos para chegar lá, tem que ter um querer, sabe? O cliquezinho do tipo assim, agora eu vou chegar lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Clique, bicha? Quem é que tem? Acha esse clique pra mim, pelo amor de Deus, que eu perdi ele. Eu não tenho. Eu perdi, não voltei. Porque se desse pra comprar força de vontade, eu compraria. Me vê 6 quilos. Pode falar, Alan. Queria voltar um pouco nessa parte de se você quiser, você consegue. Eu acho que assim, a gente se julga muito. Né? A gente se julga demais e a gente não se perdoa. Se a gente falha, a gente se julga e a gente se trata como um perdedor e a gente repete o mesmo comportamento. Um beijo, Luísa, que tem trabalhado isso comigo, nossa terapeuta oficial do podcast aqui. Quebrar ciclos são importantes. Um beijo, Luísa. Quebrar ciclos são importantes e se perdoar é importante. Nós somos humanos. Então, se a gente pensar desde a época da caverna, nós continuamos sendo Homo sapiens. A gente não mudou de raça. Então, nosso DNA estava programado para a gente
correr para caçar e conseguir o alimento. E nisso você gasta suas calorias, você acha o alimento e ali é a recompensa. O nosso DNA, o nosso cérebro funciona desse jeito até hoje. O que a gente mudou foi o nosso ambiente. Então a gente não precisa mais correr para caçar para Eu poder ainda vou à conseguir o alimento. caça. Você caça outra coisa. Ai, troquei de assunto. que- Continua lá. Ele caça casa Pokémon, gente. Pra quem não Os entendeu a parques referência. Pokémon. Obrigado, isso, Ismael. dos Pokémon parques, Go. Isso. Exato. Mas assim, a gente não precisa mais caçar, tá tudo abundante. Então, hoje o ambiente, até para poder a gente se adaptar e conseguir se adequar a essa abundância que a gente tem, o nosso corpo não está preparado para isso. A gente come pra caramba, o nosso DNA vai dizer o quê? Ah, vai vir um inverno muito rigoroso, vamos estocar aqui. E o inverno nunca chega, infelizmente. Você falou que casa tá é indo The inverno Winter's todo dia. Coming. comer. Aqui em casa, minha linda, é inverno todo dia. Menina, o morango no preço que tá. Igual Dona Ursa. The Winter's Coming. Tu já viu o morango Mas no no final- preço que tá? Gente, botar a uma referência da vitamina? Terça Insana. Saudades de Terça Insana, inclusive. Saudades. Meu Deus. Gente, Saudades. eu só vou corrigir aqui um pouquinho o que eu falei, que talvez eu não tenha me expressado bem, mas quando eu falo sobre a muleta, eu não tô falando sobre a sociedade como um todo, eu tô falando daquelas pessoas que estão aqui no nosso círculo. Porque não dá pra eu criar desculpas pra mim pensando, mas tem gente que fica 4 horas no ônibus. Não é a minha realidade. Sabe? Eu não posso usar aquilo como desculpa Isso é pra verdade. eu não fazer. O que eu queria dizer era Eu isso. sou vagabunda mesmo. Então. Preguiçosa. Ó, preguiçosa. O É problema nesse é que ponto. É nesse ponto aí que eu brinco que a terapia também ajuda. Porque eu falo muito isso na terapia também, né? Um beijo a Aline, que também é minha terapeuta. Não é a Luísa, mas é maravilhosa. Sem Eu vou ter que disputas começar aqui, é só terapia, pra dizer gente. o outro nome. Porque essa coisa que o Ismael falou e que o Maurício falou antes, é muito verdade. Porque eu levei esse tópico pra me discutir na terapia. Então tá bom. Eu quero um corpo melhor. O que precisa fazer um corpo melhor, né? Basicamente, dieta e vamos malhar. Tá bom, a dieta, estamos aqui, estamos conseguindo. E malhar, não quero. Então você tem 2 opções. Você pode sentar e ficar reclamando mesmo, falar que as pessoas conseguem e você não consegue, você é um não sei o que e tal, e eu não tenho dinheiro, e eu não tenho dinheiro pra pagar Equinox, pipipipopopô. Ou você pode aceitar simplesmente porque você não quer ir. Acabou. Vai trabalhar isso na terapia. Olha, eu não quero ir, ponto E final. tá Então eu tudo vou ser o quê? bem. Exato, tá tudo bem. Você vai ser o quê? Então você é uma pessoa com pancinha, vai começar a trabalhar isso, a se aceitar. Dane-se o que as pessoas vão achar de você, o que as pessoas vão falar, o que o seu grupo faz, onde o seu grupo vai, como o seu grupo é. Você tem que começar a se aceitar. Então, assim, é uma escolha de eu vou sentar e vou ficar reclamando e não vai mudar nada, porque se você acha que você vai ficar em casa reclamando e os seus músculos vão crescer, eles não vão, tá? Ou você pode trabalhar na terapia o seguinte: gata, eu não quero malhar, eu tenho preguiça. Eu faço a dieta e o máximo eu vou fazer uma caminhada pra cuidar um pouquinho Quando da você for saúde. pro party, você usa uma túnica, uma bata e se esconde. E aí as gays vão te julgar, porque as gays vão julgar Pronto, você. acabou. maiô. Porque se você for malhar, maiô. então você pode ser gostoso. Vão te julgar também, tá, gente? Vão ser julgados Vão, também, sim, vão. só pra Porque eu trazer as julgo- verdades pra todo mundo. Eu julgo muitas bombadas. Agora, eu acho, amiga, eu entendi exato tudo que você falou. Realmente, a minha amiga Leandra, que eu disse amiga, né? Eu acho, amiga, eu entendo tudo que você falou. Mas às vezes o clique não é só um clique que vai vir, que vai acontecer e tal. E aí a pessoa vai, pum, mudar. E às vezes eu continuo defendendo que às vezes o clique vai vir, a pessoa vai ter o clique, mas não adianta. Ela não vai ter coisas que vão fazer ela mudar. Eu vou pegar essas pessoas e vou colocar na minha realidade, vou falar, então eu também não vou fazer nada? Não. E como o Ismael disse, graças a Deus, eu não preciso ficar 4 horas no transporte para chegar em casa. Eu tenho condições de fazer minha comida. Eu tenho condições de comprar o frango e a batata doce, se a gente for falar nisso. Eu tenho condições de pagar New York Sport Club. Então vamos lá pagar e vamos lá naquilo mesmo. Então, assim, não dá para pegar essas pessoas e colocar na nossa realidade. Assim como não dá para pegar a nossa realidade e colocar na vida dos outros e falar: você não faz porque você não quer. Você não pega porque você não consegue. Você não chega lá porque você não se esforça. Não é assim. Cada realidade é muito diferente. difícil. A nossa aqui, ó, nós 5 aqui, é completamente diferente essas realidades, apesar de serem semelhantes em alguns pontos, mas em outros
Nunca. Tudo que o Alan falou, eu penso assim, caraca, eu também fui gordo quando era criança, fui um pouco zoado por causa disso. Por que não me deu em mim esse clique que deu no Alan? De eu falar assim, chega, não quero mais essa vida e vou virar gostosa. Não veio, não chegou ainda esse clique. O único clique que chegou tem que se cuidar, bicha. Mas o clique, Rafael, acho que o clique é assim, natureza humana, já que o Alan falou de natureza humana, a gente não quer investir numa coisa que sabe lá Deus quando vai acontecer. Uma coisa, por exemplo, dinheiro. A gente sabe, todo mundo sabe, se todo mundo sabe vai ficar sabendo agora, que se você investir 100 reais ou 100 dólares por mês, em 30, 40 anos você vai ser milionário. Se você investir no fundo, no S&P 500, se você investir no fundo normal, em 30, 40 anos você vai ser milionário. Vamos falar em off depois da senhora, que eu tô precisando. Depois eu mando os números. Mas a gente não guarda porque o hoje tá aqui, ó. O hoje tá aqui, vamos viver o hoje. E o mesmo pra academia. A gente já teve algumas briguinhas porque eu estou tentando priorizar a minha academia, porque na minha vida inteira tudo era mais importante que academia. Tem jantar, eu vou cancelar. Tem barzinho, eu vou cancelar. Quero ver um filme, eu vou cancelar. E agora eu estou, depois de 30 anos, tentando falar. Isso é o mais importante. Eu vou primeiro para academia e depois vou fazer o resto. Gente, eu estou muito longe de ter o corpo que eu me sinto muito bem. Ismael atrasa essa gravação para ir na academia, viu, gente? Ele chega aqui atrasado para gravar porque estão malhando. Já levei coió, já Mas assim, também uma mudança na minha vida que eu tentei fazer de outras coisas. Questão do guardar dinheiro, questão do investir, pensar lá na frente. É uma coisa que eu tô mudando, não só isso de academia, mas no geral a minha vida. Então, eu não me cobraria tanto, Rafael. Eu não acho que é você. Eu acho que somos nós, todos. É difícil investir lá no futuro. É difícil mirar lá no futuro. Eu vou filosofar um pouco aqui. Todo caminho fácil tem um caminho difícil. E todo caminho difícil tem um caminho fácil. Deixa eu explicar. Você falou aí sobre... Eu não tô rindo de você, eu tô rindo da cara da Leandra. Editor, coloca aqui a frase aqui embaixo. Isso aí. Agora deixa eu explicar. Então, o que acontece? Você falou aí sobre ir para academia, que é difícil de investir e tal. Mas se a gente parar para pensar da forma como o nosso corpo funciona, vou dar um exemplo de como o seu corpo libera dopamina e você se sente bem. Você vai tomar um banho gelado. O banho gelado, você sente a dor ali na hora do banho gelado. Depois, o seu corpo libera durante 3 horas a dopamina e você se sente bem. Então, isso é verdade? Acho que isso é verdade. Temos Você pode jogar no Google. Mentira! É científico. Então, o que a gente faz? Aí, quando eu falo, esse é o caminho difícil, que é dor, prazer depois, que é o que o corpo está acostumado, que é como o nosso DNA foi... Não, eu tô trazendo aqui pesquisa. Não, é o que o nosso, você não catou a cara de Leandro Rafael. O que você falou. Você não catou. Não, eu nunca tinha. Alan, repete a frase para nossa audiência. Não repete não, gente. Todo caminho difícil tem um caminho fácil. Não. Já esqueci. Toda dor tem um prazer. Não, primeiro a dor, depois o prazer. Você falou isso, Prazer. Porque quando a gente escolhe o prazer primeiro, depois vem a dor. Que no caso, se a gente escolhe um prazer ou de bebida alcoólica, que a gente vai sentir o prazer, depois vem a dor, ou da gente o junk food não, McDonald's, essas coisas, a gente vai escolher o prazer fácil, depois vem o caminho difícil porque vai engordar. Então, aí o ponto a academia, querendo ou não, você sente dor ali na hora, mas você se sente bem depois que você treina, depois que você se... não tô lá ainda não. E eu chego em casa sem poder andar. Uma vez eu fiz bíceps, olha isso aqui, eu fui pra academia e eu vi que você bração, e eu queria ter o bração, né? O que eu fiz? Coloquei carga máxima e fiz. Menina, nos próximos 7 dias eu tava um T-Rex, assim, eu não conseguia esticar o braço. Eu fazia assim, ó. Parecia que tinha colocado silicone, não podia mexer o braço porque doía. Pra lavar o cabelo. Eu tinha lavado o cabelo. Eu tive febre, viado. De tanta. Olha, gente, se eu for começar a malhar, leva um acompanhamento, pergunta pra alguém que entende. Não vai sozinho também, não. Não faz cagada, não. Começa devagarzinho. Eu me lasquei. Devagar já me machuquei. Porque, gente. Mas eu entendi. Bem nesse tópico. Você entendeu?
Sim, faz todo E sentido, o com corpo certeza. funciona desse jeito. A dopamina que o corpo libera é sempre depois, né? Que é a primeira dor, depois do prazer. E a gente sempre, na verdade, no mercado, no mundo que a gente tem, a gente oferece sempre o prazer primeiro. E a dor vem depois da gente Eu não ofereço estar prazer com o primeiro que a gente sempre. quer, ou depressão, coisas assim. E eu vou jogar uma pergunta aqui, porque o host parece que está de férias, não tá fazendo pergunta. Olha, Eu vou. olha, o assunto tá feedback. fluindo hoje. Olha, O chamada assunto quero tá ao fluindo vivo. hoje. Eu quero perguntar, gente. Eu vou perguntar nomes, começando da minha esquerda para a direita. Então será Rafael, Leandro, Ala, Maurício. Vocês estão felizes com o corpo de vocês hoje? Não. Começa com quem? Justifique, Rafael. Ai, justificar, aí você fala, aí é ficar difícil, né? Amigo, eu acho que por conta de vários fatores, né? O fator do pertencimento, que a gente já falou aqui, o fator de pertencer a um grupo onde a maioria das pessoas desse grupo, e eu estou falando de um grupo bem pequenininho mesmo, a maioria das pessoas desse grupo malham, tem um corpo esbelto, e aí você olha para essas pessoas e você fala, eu também quero esse corpo, eu também quero ficar assim, no universo LGBT, a gente sabe como é que é e tal, então por esses fatores eu não tô feliz, mas eu aprendi a fazer aquilo que eu te falei. Eu não tô feliz, mas eu vou calar. E eu não vou ficar reclamando, porque eu sei o caminho que eu tenho que ir. Mas você não tá feliz nessa época, gente, que a pancinha tá ganhando muito mais do que o abdômen trincado? Ah, não tá não, gato. É a sua hora, amigo. Ah, eu adoro uma Tá, pancinha, não. acho bonitinho. Ah, Eu também gosto acho daquela Mas, bonitinho. frase enfim, vai pra da próxima. Vanessa. Eu gosto Leandro, daquela frase da Vanessa. Oi. A Leandro. Eu não tô feliz, não. Tô feliz zero. Eu tenho muita dificuldade em manutenção de peso. Eu tenho muita facilidade em emagrecer. Eu emagreço muito rápido quando eu me proponho e eu engordo, menina, na mesma proporção. É assim, na mesma proporção. Então, pra Qual mim que é é o sempre efeito? difícil, assim, uma manutenção. É o Efeito sanfona, né? A Beyoncé. Pra tocar o vaneirão. Eu tô feliz não. Tô feliz não. Tô aí cuidando pra ver se eu dou uma enxugada de novo, que eu ganhei peso esse início de ano. Então não tô feliz não. Vou estar feliz em dezembro, te garanto. eu Ele acho vai que você e o ver Rafael Leandro, estão quando ele ótimos. emagrece, ele emagrece. Ele surta, ele fala, vou fazer isso aqui, ó. Pá, ele vai, faz. Fala, menino, você vai morrer, ele desmaia, ele O acorda. problema tá é que a hora com que eu na atinjo o objetivo, aí assisto tudo 3 vezes no dia, 2 litros de Coca-Cola, Ah, brigadeiro justo. de manhã, de tarde, de noite. Mentira. E aí eu acho Amiga. que a recompensa do tipo, você merece. Exato. E aí, Só eu que aí a gente trago acha que a gente merece contraponto. todo dia. Aí eu acho que eu tô tão merecedor que é 3, 4 vezes assim na semana, comendo coisa que não deve. Mas eu tô lutando pra não fazer mais isso. Que é difícil, real, assim, eu chego lá, eu banco. Quando eu falo que eu quero cumprir, eu vou lá e cumpro. Mas daí eu queria muito chegar lá e manter, sabe? É muito difícil pra mim a manutenção. Então, minha resposta é não tô feliz agora, talvez em dezembro. Então seu objetivo é perder peso. Eu quero dar uma secadinha. O mesmo pro Rafael. Não tenho nenhuma pira com ser musculoso, não. Meu negócio é Uhum. ficar slim. É isso. Rafael, você também? O negócio é só... Não, Qual que é o seu negócio é negócio? ganhar um pouquinho de massa também, porque eu não sou alto, né? Igual o Leandro, igual você. Então, se eu ficar slim, eu só vou ficar slim, vou ficar muito magrelo, né? Então, não faz parte. Mas, enfim, vamos pro Alan. Alan. Eu gosto daquela frase da Vanessa. Se aceite, mas não se aceite 100% não. Se aceite. Sempre dá Mas pra melhorar. não se aceite 100% Sempre dá pra não. melhorar. Então vamos dizer assim, eu tô satisfeito, mas não tô feliz. É isso. Boa. 10 de 10, amigo. 10 de Tô no 10. clima da Vanessa. E você, Ismael? Eu vou responder já. Maurício. Se eu tô feliz com o meu corpo, posso militar? Pode, tem vem com 2 tudo. minutos. Não, Vem com tudo. Você tem 37 segundos. Não, 15 segundos. A gente tem que falar de Esse- da alto. Dá pra botar, Esse dá pra botar corpo lá é no um- mudo? Aqui. Tô Ih, feliz mulher! com ele. Tentaram te calar. Tentaram me calar. O Você silenciamento me calar? da militante. Você está tentando me calar, é?
Deus Eu voltei, do céu. produção. Calada a militância. Voltou com tudo, voltou com tudo. Internet Voltou, comunista de voltou. direita que não quer que eu milite. Eu disse que eu tenho só esse corpo. Esse corpo é o único corpo que eu tenho. Eu tô feliz com ele sim. Ele podia ser diferente? Poderia. Ele poderia melhorar? Poderia. Poderia piorar também. Então, assim, tô feliz, tá ótimo. Tem inseguranças? Mas tô feliz com o corpo que eu tenho. Eu tô do mesmo jeito, eu Vambora, tô tentando Ismael. me conformar. Eu tô tentando me conformar hoje em dia. Porque olha só, eu nunca, no hoje, eu me achei bonito ou bem com o meu corpo. Eu lembro que eu tava em 2017 viajando, eu não queria tirar foto porque eu não tava bem. Tirei algumas que depois eu olhei, ficaram muito boas, mas eu não postava foto, quase não tirava foto, porque eu achava que eu não estava bem para as fotos. E aí, 6 meses depois, as pessoas perguntam por que eu posto fotos 6 meses depois que eu voltei da viagem? Às vezes 1 ano depois. Porque foi esse o tempo que levou para eu me sentir à vontade com aquela foto, e me sentir bem naquela foto. Exatamente. E aí eu olho para aquelas fotos de 2017 que eu não queria tirar, eu falo, gente, eu tava lindo. E aí eu olho para a mesma coisa para fotos de 2018, para fotos de 2019. Então eu tô tentando colocar na minha cabeça que como eu me sinto hoje, lá no futuro, daqui a 2, 3 anos, eu vou olhar para hoje e falar, nossa, como eu tava bonito, por que eu tava sofrendo? Então, por favor, quando você tirar uma foto amanhã, Ismael, poste, porque você é lindo, você é bonito sim. Então, por favor, poste suas fotos de hoje, de amanhã, depois de amanhã, porque você é bonito sim. Palavras de amor e obrigado. carinho. Priya, todos somos Mas lindos é aos olhos verdade. do pai. Olha aí, Como é que é? trouxe o PT. Peguei as mãos e dai glória a Deus. Meu Deus! Puxar o pentecostal, vai. Eu Cara, quero uma hora trazer é um. militância, outra hora é pentecostal. Nossa, esse grupo Meu assim. Deus! Eu quero Nossa, trazer um outro ajuda. ponto e uma outra visão, que é que a gente está... Nesse momento, a gente discutiu um pouco sobre a nossa visão, né? De nós para nós mesmos, de como a gente busca os resultados para a nossa vida. Mas existe um julgamento coletivo. E existe um julgamento do outro que influencia muito a nossa vida. E a minha pergunta não dá, né, meu amor? A pergunta para vocês é a seguinte: tem como a gente fugir desse julgamento? Tem como a gente se remover desse cenário sem a gente se remover do ambiente onde a gente quer pertencer? Porque isso influencia muito nas nossas decisões. Isso influencia muito em como a gente se arruma para ir para balada, por exemplo. Isso influencia muito a gente querer ir para academia, por exemplo, o Ismael e o Alan, que são, né, estão ali todo dia treinando e tal. Existe um julgamento coletivo do outro que faz com que a gente repense toda a nossa existência. E por vezes nem é porque a gente quer, não. Às vezes a gente tá de boa com a gente, mas chega um troço, tá com um trauma na nossa cara de graça. Vocês acham que existe a maneira da gente se remover desse olhar de julgamento, do olho de Sauron? É Sauron que fala, aquele olho do Senhor dos Anéis? É o olho de Sauron. Tem como a gente se remover desse lugar de julgamento do outro ou é impossível? O que vocês acham? Quem quiser responder primeiro, vambora. Eu acho que tem sim. Eu acho que o mais importante é o balanço, né? Eu acho que da mesma forma como a gente quer se pertencer, quer estar entre amigos ou quer estar dentro de um grupo, a gente precisa gostar da gente mesmo, né? A gente precisa estar bem com nós mesmos. Se você não está bem com você mesmo, você vai ser refém do julgamento alheio. Então eu acho que mesmo que você esteja, que as pessoas estejam julgando ou fazendo piada, se você está ok com você mesmo, aquilo ali vai entrar por aqui, vai sair por lá, você vai sair piada ou vai fazer a pessoa se sentir mal. É fácil? Claro que não. E tem vezes que você é forte, tem vezes que você está super bem, e tem vezes que você está sentindo cocô do cavalo do bandido. E qualquer coisa vai te afetar. E tá tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é controlar o que você consegue controlar. Você consegue controlar como você se sente com você mesmo. Você não consegue controlar o julgamento do outro. Terapia em dia, né? Canetada. Olha, você vê que a moça tá arrasando. Nossa, Linda psicóloga. Arrasou. Nessa hora ela tá batendo palma pra você. Eu amei Hoje o que o Alan falou, afiado, porque é muito né?
Desculpa, Alan. Só Não, para não, adicionar o pode que você falou, é tão verdade isso, porque às vezes a gente tá preocupado em se livrar do julgamento dos outros e esquece de se livrar do nosso próprio julgamento. E muitas vezes o julgamento do outro são os nossos julgamentos. Vou te dar um exemplo. Eu tô falando aqui para os 4 que os 4 são lindos. Vocês vão pegar isso e colocar na lata de lixo, não vão levar isso pro coração. Não. Mas se eu estivesse falando que alguém aqui é feio, ou se vocês recebem de um estranho que aquilo que vocês são feios ou que são velhos, sei lá o que, maricona, vocês vão levar pro coração. Eu falo isso por mim também, tá? Pelo menos eu tô colocando o meu reflexo da minha vida em vocês. Então não adianta a gente ficar preocupado em se livrar do julgamento do outro se a gente ainda vai continuar se julgando. Porque aí, meu amor, o julgamento nunca vai acabar. Porque você vai achar que a pessoa tá te julgando só no olhar dela. E às vezes o olhar dela fala, nossa, como ele é bonito. Mas você tá lá, ele tá me olhando, tá estranho, sei lá o quê. Alan arrasou nas palavras. Obrigado. O ser humano não é acostumado a lidar com a negativa do outro, né? A gente, às vezes, pega muito a parte positiva e não absorve muito, porque a gente até ignora muitas vezes, mas a gente não é acostumado a lidar com a negativa do outro. É muito real o que você falou, Ismael. Rafa, você ia falar alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi. Ai, eu até perdi a linha nessa terapia aqui que eu tô tendo de graça. De graça, né, menina? Não, mas eu acho Quem te falou que é de graça? Vamos acordar, né? Eu acho que o Alan e o Ismael disseram coisas fundamentais, inclusive brincando em terapia, né? É isso, a minha psicóloga uma vez falou comigo assim, tá, mas você tá aí preocupado com as pessoas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quem te falou que elas estão pensando em você? Elas estão no corre delas também, elas estão vivendo a vida delas, elas estão cheias de coisas, às vezes elas estão olhando pra Você você é pensando invisível. em outro mundo. Pois é, sai dessa. Então, assim, mas, claro que existe sim esse julgamento que vem do coletivo, né? A Leandra também disse uma coisa muito correta. Só que, como a Leandra falou, quando você tá num grupo, e agora eu vou dizer um grupo bem mais íntimo mesmo, quando você tá num grupo e aquele grupo tá te julgando, então talvez já seja o momento de você pensar, realmente devo ficar nesse grupo? Realmente preciso estar nesse grupo? Realmente esse grupo é quem eu quero ter pra mim? Porque se aquele grupo, e eu estou falando de novo, de um grupo íntimo, está te julgando, cara, o que você tá fazendo aí? Pega suas coisas e vai. Pra glorificar Você vai de pé. encontrar, você vai encontrar alguém Isso que vai aí. querer você e vai estar com você e Isso ponto aí. final. Sai desse de grupo de julgando. Porque tem muita gente que julga assim porque é malvado, porque quer ver o outro péssimo. Sim. Porque tem gente que gosta de se sente feliz ou bem ou bonito em ver o outro ruim. Em diminuir o outro. Diminuir o outro. Aí a pessoa se sente boa, se sente bonita, se sente feliz. Se você anda com esse tipo de gente, cara, sai, vaza. Voa, cara, voa! Boa! Já dizia Massa Sensitiva. Isso não é o grupo pra você. Agora, se você não está nesse grupo, tudo que o Alan e o Ismael falaram faz sentido 100%. Você precisa parar de se julgar. Porque se eu continuar me julgando, e o Ismael falou a verdade, ele fala que a gente é bonito, eu olho e falo, ai, para, amigo, você é amigo, não conta, não sei o quê, pipopopô. Então, assim, sou eu que tô me julgando, não é ele. E aí, vai acabar quando? Não vai acabar nunca. E quem tem que parar sou eu. Pode todo mundo virar e falar, nossa, tá lindo, tá perfeito. E mesmo se a gente chegar naquele corpo bonitão que a gente imagina, né? Você pode chegar naquele corpo e alguém falar pra você que você tá lindo, gostoso, você vai falar assim, ai, mas aqui, não sei o que. Então, cara, para de se julgar. É que o problema não é o corpo, né, amigo? Aí eu volto na primeira coisa que eu falei pra você. Afeto preenche lugares, né? E você pode chegar no corpo do deus grego ali, no seu resultado. E aí você vai olhar no espelho e vai falar, não era isso. Não era. E aí agora tiro no peito de todas, acabou o episódio. Gente, boa noite, fica com Deus. Tô brincando. Então é pra eu falar tchau, né? Tá, mãe? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Preparação pra falar tchau, gente. É porque eu não sei como é que eu vou falar, só queria falar tchau. Tchau. Gente, beijo. Tchau, gente. Acabou, a gente continua, tá? Semana que vem, ó. Parte 2, porque o assunto tá muito bom aqui, viu? Tá então rendendo. A gente vai ter que precisar de um outro episódio. Isso. A gente vê vocês na semana que vem com a parte 2. Solta a música, DJ! Beijo! Não tem música.